O IRDM11 está sendo negociado hoje perto dos R$ 110 e está pagando em torno de 12% ao ano em dividendos. E isso acaba atraindo uma atenção dos investidores, uma certa curiosidade. Antônio, será que vale a pena comprar agora? O IRDM11 tem um histórico de ser um fundo imobiliário caro. O preço justo dele, o valor patrimonial dele, fica perto dos R$ 97. E hoje ele ainda está acima do valor patrimonial. Só que tem um porém, a renda fixa está subindo, a Selic está subindo. E a Selic subindo, os fundos de CRIs, como é o caso do IRDM11, acabam também sendo assim valorizados. Isso acaba sendo vantajoso para eles, porque acaba aumentando o rendimento. Então será que não vale a pena pagar acima do preço justo para receber os dividendos que o IRDM11 paga? Nesse vídeo eu vou te mostrar tudo o que você precisa saber sobre ele, detalhe por detalhe, tintim por tintim. Se você acabou de chegar aqui no canal e não me conhece ainda, meu nome é Antônio, canal 1% Investidor. Já se inscreve aqui embaixo e já ativa o sininho, porque todos os dias tem vídeo novo aqui no canal. Então, sem mais delongas, indo direto para o assunto. Mas antes de tudo, tem um detalhe muito importante. Nos dias 12, 13 e 14 de outubro, eu vou fazer um curso gratuito aqui no canal, A Virada de Chave, onde eu vou te ensinar a ganhar dinheiro com bolsa de valores e com milhas aéreas. Esteja presente. E se você é um investidor ou uma investidora que gosta de ter fundo imobiliário na carteira, seguinte, a Levante acabou de soltar um relatório gratuito com 3 fundos imobiliários que estão com preço atrativo para você investir agora em 2021. A Levante é uma casa de análise super conceituada no mercado, gosto muito do conteúdo deles, li o relatório e achei que esse relatório tem muito a agregar para você. Vou deixar o link dele aqui no comentário do vídeo. É só você clicar, fazer o download, que é totalmente gratuito, tá? Tenho certeza que vai te ajudar. Agora voltando ao assunto. Aqui eu estou compartilhando minha tela e a gente está utilizando aqui o site do Funds Explorer, que é um site para você analisar fundo imobiliário totalmente gratuito. E aqui eu já coloquei o IRDM11. Hoje o IRDM11 está com uma cotação de R$ 111. Aqui embaixo tem algumas informações bem importantes. Se você nunca entrou nesse site, ele é muito legal, tá? Primeiro, o Dividend Yield. Esse aqui é o Dividend Yield mensal. É uma comparação ao preço que o fundo está hoje e o dividendo que ele paga. Então está em torno de 1% ao mês, que dá aproximadamente aí 12% ao ano. E aqui a gente também tem o valor patrimonial. O valor patrimonial é como se fosse o preço justo desse fundo imobiliário. Então hoje o preço justo estaria na casa dos R$ 97 e ele sendo negociado a R$ 111. Aproximadamente aí 12% acima do preço justo. Se a gente descer lá embaixo no site do Funds Explorer, lá no final mesmo, a gente tem acesso a uma aba chamada de relatórios. O fundo imobiliário ele manda relatório todos os meses, igual uma imobiliária de fato, para você estar a par do que está acontecendo no fundo. E nesse relatório você consegue entender tudo sobre o fundo imobiliário. Então vamos abrir aqui o relatório de agosto para a gente conhecer o IRDM11 e eu te mostrar a minha posição, a minha opinião, se vale a pena comprar ele nesse momento ou se não vale a pena para receber aí esses dividendos, tá? Primeira coisa que a gente encontra aqui é um comentário mensal aí do gestor do fundo. Então aqui veio, ó, a distribuição do rendimento de agosto foi de tanto, foi de R$ 1,13, o que dá aí tantos por cento do CDI. Então isso aqui é um comentáriozinho assim breve que aconteceu no mês. Aqui a gente tem um histórico dos últimos rendimentos mensais, desde setembro de 2020, desde os últimos 12 meses. E a gente consegue ver que ele tem, de uma certa forma, aumentado e depois caído um pouco e se mantido constante, ó. Então até que março de 2021, ele estava subindo um pouquinho, para R$ 1,28. Depois veio caindo e se manteve constante de maio até agosto. Se a gente desce aqui, a gente tem o desempenho no mercado secundário, que seja o que significa o preço das cotas, né? Então a gente viu que o IRDM11 chegou a bater R$ 152 em fevereiro e hoje está sendo negociado a R$ 111. Uma queda de praticamente 50% aí, cara, em menos de 7 meses. E aqui embaixo vem o mais importante sobre esse fundo. É aqui que você tem que prestar atenção, que é a carteira de CRIs desse fundo imobiliário, tá? É isso aqui que vai fazer você decidir se você vai investir nesse fundo nesse momento ou não. Seguinte, CRIs nada mais são do que créditos imobiliários, são dívidas imobiliárias. Então, cada linha dessa aqui, ó, é um credor que o fundo tem. Então, por exemplo, ó, tem essa linha aqui chamada da Tecnisa. A Tecnisa está devendo dinheiro para o IRDM11. Aqui embaixo nós temos da Gafisa. A Gafisa está devendo dinheiro para o IRDM11. Então, cada linha dessa é um CRI, um certificado de recebível imobiliário. E você precisa entender algumas coisas nesses CRIs que são extremamente importantes. Primeira coisa que você vai analisar: quem são os credores? Você precisa saber se os credores desse fundo são seguros, são empresas grandes, empresas assim consolidadas, ou são empresas arriscadas. E a gente consegue ver que a grande maioria aqui são empresas consolidadas já, como por exemplo a Eco, a Gafisa, a gente consegue ver aqui por exemplo a Pernambucanas, a gente tem a Latam, tem a Iven. Se a gente descer aqui, nós temos o próprio fundo imobiliário da XPlog, que é o XPLG11, nós temos o Grupo Pão de Açúcar, Banco do Brasil e Caixa. Então, a grande maioria das empresas credoras do IRDM11 são empresas consolidadas. Então, isso é um ponto extremamente positivo para o fundo.
Depois que a gente analisar isso, a gente vai analisar quando que essas dívidas vencem nessa coluna aqui. Por que você vai analisar isso, tá? Seguinte, quanto maior o vencimento dessa dívida, melhor. Mas você pode estar pensando, pô, Antônio, mas não deveria ser o contrário? Quanto mais curto o vencimento, melhor? Não. Porque você tem que pensar o seguinte, a fonte de renda desse fundo são os CRIs. Se você pegar um fundo desse que os CRIs vencem em, por exemplo, 6 meses, 1 ano, cara, você sabe que em 1 ano esse fundo imobiliário vai mudar totalmente. Agora, se você pega um fundo de CRIs, que esses CRIs vencem em, por exemplo, 7 anos, 8 anos, você sabe que a tendência desse fundo mudar por 8 anos é muito baixa, porque o CRI tem um prazo de vencimento muito longo. É claro que o fundo ele pode comprar e vender CRIs nesse meio tempo, só que a segurança que um fundo te traz com CRIs de vencimento longo é muito maior que a segurança que um fundo traz com CRIs de vencimento de curto prazo, beleza? E no IRDM11 a gente consegue ver que os CRIs vencem em 2036, 2030, 2025, 2031, 2029, 2030, então são todos CRIs de longo prazo. Isso é outro ponto aí super positivo. Depois você vai analisar o índice de reajuste, que são os juros desses CRIs. E é aqui que está diretamente ligado à alta da Selic. Todo CRI tem um índice de reajuste, que pode ser ou o CDI, ou o IPCA, ou o IGPM. O CDI é praticamente a mesma coisa que a Selic, o IPCA é o índice que mede a inflação e o IGPM também é um índice que mede a inflação. Só para você se situar, tá? O IPCA está em torno de 8, 9% nos últimos 12 meses, o IGPM está em torno de 35% no acumulado dos últimos 12 meses. E quando você olha esse índice de reajuste, você sempre tem que somar o lado da esquerda com o lado da direita. Então, por exemplo, ó, esse CRI aqui, ele rende o IPCA mais 5% ao ano. Então vamos supor que o IPCA está 8% ao ano. Isso aqui vai dar um índice de reajuste de 13% ao ano. E a tendência é que o IPCA continue subindo. Ou seja, se o IPCA continuar subindo, a rentabilidade desse CRI aqui para o fundo vai ser muito maior. Aqui em cima nós temos o CRI atrelado ao CDI. O CDI antes estava em torno de 5%, agora o CDI está em torno de 6%. Antes estava 5,25% e agora o cupom subiu a Selic para 6,25%. Então o CDI vai render mais ou menos também 6,25%, mais 4,20%. Então aqui você consegue perceber, meu amigo, quanto mais a Selic subir, mais esse CRI rende e mais o fundo imobiliário ganha e mais os dividendos ganham. Então o negócio é o seguinte, cara, à medida que esses CRIs se tornam mais atrativos, pode ser que o preço justo deles acabam subindo também. Então isso você tem que analisar em todo um contexto. E no IRDM11, nós temos CRIs atrelados ao IPCA, nós temos CRIs atrelados ao CDI e CRIs atrelados também ao IGPM. Então o IRDM11 ele é um fundo imobiliário muito bem diversificado. Se você pegar um fundo imobiliário que tem CRIs somente atrelados ao IGPM, ele é um fundo considerado geralmente como high yield, ou seja, é um fundo que prioriza mais altos dividendos e nem tanta segurança. Só que isso não é muito bom. Vamos pegar, por exemplo, o HCTR11. O HCTR11 é um fundo do mesmo tipo do IRDM11, um fundo de papel, só que o HCTR11 é considerado como high yield. Ele tem CRIs atrelados ao IGPM, sua grande maioria, CRIs que rendem muito, mas extremamente arriscados. E o IRDM11 já é considerado um fundo high grade, é um fundo que prioriza a segurança e não a rentabilidade. Então você consegue ver que o IRDM11 tem os 3 tipos de índice de reajuste, enquanto no HCTR11 a maioria é tudo IGPM, beleza? E depois de você analisar isso aqui, você tem que analisar também a nota desses CRIs, para ver se esses CRIs são seguros ou são arriscados. E isso você analisa aqui embaixo, ó, analisando um por um. Se a gente descer nesse campo aqui, ó, nesse campo a gente consegue ver a nota dos CRIs, nesse campo aqui de rating, ó. Esse primeiro aqui não tem a nota ainda, tá N/A, mas vamos ver se a gente acha alguns CRIs com nota já com avaliação. Ó, esse aqui tem uma nota AAA. AAA é a maior nota possível que você pode ter num CRI. A nota vai desde C até A. C é péssimo, B é ruim e A é muito bom. E pode ser A, AA ou AAA. Quanto mais quantidade de A, melhor. Então nós temos aqui um AAA, nós temos outro AAA, aqui está sem nota, aqui nós temos um A sem nota. Se a gente descer mais um pouco, vamos ver. Pô, a grande maioria está sem nota, né? O fundo ele acabou fazendo aquisições de CRIs novos e tal, e esses CRIs não foram avaliados ainda. Ó, aqui tem outro AA, mas a gente consegue ver que esse é um fundo aqui com uma segurança muito boa. Então, qual que é a minha posição sobre ele, tá? Seguinte, hoje o IRDM11 de fato está acima do preço justo, eu não me sinto confortável de comprar um fundo imobiliário acima do preço justo, só que você tem que levar em conta aqui duas coisas. Primeira coisa, o IRDM11 é um fundo que a cada 4, 6 meses costuma fazer subscrição. E quando ele faz subscrição, ele faz uma subscrição por um preço muito mais barato que o negociado no mercado. Então hoje você vai comprar ele por R$111, mas se ele lançar uma subscrição por R$100, você já consegue diminuir bastante o seu preço médio. Então isso é um ponto positivo para você comprar ele hoje nesse momento. E o segundo ponto é o seguinte, ele é totalmente
favorecido com a alta da Selic, e a tendência é que a Selic bata pelo menos 8% até o final do ano. Então o fundo tende a aumentar também os seus dividendos. Então, no meu ver, pode sim ser vantajoso comprar o IRDM11 nesse momento. Mas lembrando que isso aqui não é uma recomendação de investimento, é só uma base de estudo para você. Eu estou comprando IRDM11, estou com uma posição muito pequena, porque o preço não está tão barato assim, mas eu estou comprando aos poucos porque eu vejo que o preço está um pouco caro, mas mesmo assim os dividendos acabam compensando esse preço acima do preço justo. Mas é lógico que fica a seu critério ver se isso vale a pena ou não. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que você tenha gostado e até o próximo.